E aí, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é para falar sobre como uma rainha louca, um príncipe covarde e uma corte corrupta conseguiu enganar Napoleão Bonaparte. Obviamente, isso é colocado como uma brincadeira aqui na capa do livro 1808, que é onde eu vou me basear para a gente discutir sobre um assunto que é a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Nós já falamos sobre a Revolução Francesa e já falamos sobre o governo de Napoleão Bonaparte e como isso impulsionou outros movimentos sociais e políticos dentro de toda a Europa. Um desses movimentos, já foi citado lá nas aulas passadas, foi a vinda da família real portuguesa ali provocada por toda aquela situação entre França e Inglaterra. Só para a gente relembrar, durante o governo de Napoleão Bonaparte foi feito o bloqueio continental. Ele começou a fazer toda aquela expansão, onde todos os estados nacionais começaram a ser colocados ou inseridos dentro do novo Império Francês. E Portugal acabou indo contra isso. Não somente porque o príncipe português era lá um homem muito forte, ele não era conhecido por isso, e que ele não ia aceitar aí as ordens de Napoleão, mas é porque as relações entre Portugal e Inglaterra eram muito mais fortes. Relações sociais, relações econômicas, inclusive. Existia uma presença muito grande de comissários ingleses vivendo dentro da corte portuguesa, e não dava para Portugal virar as costas para a Inglaterra assim de uma hora para outra. Então o que vai acontecer? Não cortam relações. Quando o bloqueio continental ele é constituído, quando ele enfim entra em vigência, Dom João VI ele não vai conseguir aderir ao bloqueio continental, porque ele precisava. Existia uma relação muito mais forte entre o governo português e o governo inglês. Então, obviamente, vai continuar dando apoio aí para a Inglaterra. A França, obviamente, vai começar a colocar uma pressão muito maior, Vai ser avisado aí da invasão do exército napoleônico, o exército francês, dentro de Portugal. E agora é a hora da Inglaterra, vir em auxílio ao governo português e ajudar eles com um plano para combater Napoleão. O plano foi o seguinte, instituído aí, ao que se entende, pelo menos aí dos documentos que a gente tem acesso, que é um plano da própria corte portuguesa, um plano que foi apoiado pelos ingleses, um plano que foi até citado por representantes ingleses, mas que surgiu da cabeça de Dom João, ou que na verdade já vinha sendo discutido muito tempo antes, porque eu vou citar para vocês um trechinho aqui do próprio livro que diz o seguinte: a mudança da corte para o Brasil era um plano muito antigo em Portugal, mas em 1807 o príncipe regente não tinha escolha. Ou fugia, ou muito provavelmente seria preso e deposto por Napoleão Bonaparte, como aconteceu alguns meses mais tarde com a monarquia espanhola. A gente já sabe, Napoleão Bonaparte ele veio aí tomando vários monarcas, tirando vários monarcas do poder, assumindo, e era dessa forma que ele associava, inseria todo o novo território, agora administrado, adquirido, ocupado pelos franceses, ao Império Francês. Com a vinda de Napoleão Bonaparte, primeiro vamos entender como foi que se organizou isso. Houve aí toda uma preparação para uma parte inteira da corte vir para o Brasil. Então, começaram a organizar bens, dinheiro da família real, bens da família real, material cultural, Eles queriam manter, ou tentar manter, o mínimo da sua vida palaciana, mesmo estando no Brasil. Do lado de cá, aqui no Brasil, começaram a ser construídas melhorias da infraestrutura da cidade. Então, os portos, principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro, começaram a ser melhorados. Os arredores dos portos começaram a ser melhorados. As casas receberam fachadas novas, algumas, Principalmente as regiões onde os nobres iam ocupar quando estivessem aqui no Brasil. Começou a ser construído vias públicas, Começou a ser construído espaços públicos por onde a nobreza portuguesa poderia e deveria, estaria ali ocupando, principalmente as pessoas mais próximas ao rei. E então é estabelecida a vinda da família real portuguesa. Como já li aqui para vocês, essa saída lá de Portugal vai acontecer em novembro de 1807.
Eles vão passar alguns meses, alguns perrengues aí na travessia, até que em 1808 eles chegam no Brasil. Por isso que o título do livro é 1808, né? Essa chegada da família real e o novo processo que vai acontecer aqui no Brasil após essa chegada. Vamos entender também que essa vinda da família real, essa transferência da corte portuguesa aqui para o Brasil, não era de total acordo. Nem todos os membros da família real concordavam com isso. Obviamente, os apoiadores ali, os políticos apoiadores mais próximos de Dom João VI apoiaram a ideia, porém nós temos duas personagens muito emblemáticas e que não gostavam nada da ideia. Dona Maria a Louca, né, a rainha afastada do trono lá de Portugal, mãe de Dom João VI, ela não gostava da ideia de ter que sair de Portugal, da própria nação. Ela estava se sentindo arrancada do seu lar. E, de fato, ela estava sendo. Só que Dona Maria ela não tinha mais decisão política, porque ela tinha, como o próprio nome dela já diz, tinha ficado louca há um tempo atrás. Ela teve ataques psicóticos, inclusive. Ela tenta se jogar do castelo lá em Portugal antes da vinda para o Brasil. Os rumores, na verdade, dessa tentativa de suicídio dela são de bem posteriores a essa vinda da família real portuguesa. Mas existem outros rumores aí que, na época em que estava sendo tudo organizado, quando a notícia foi dada como certa, ela também tentou se matar. É tenso. Outro personagem é Carlota Joaquina, personagem, inclusive, que acaba sendo citado aí em muitos períodos, em muitos episódios da estadia da família real portuguesa aqui no Brasil. As relações de Carlota Joaquina, que é de origem espanhola, não eram das melhores com o esposo, nem com a família, nem com Portugal. Ela não gostava de fazer parte da corte portuguesa, o casamento dos dois foi arranjado, mas principalmente ela não gostou da ideia de ter que vir morar no Quinto dos Infernos. Tem uma produção feita pela Globo, uma série, que é uma comédia, mas que narra aí, né, traz alguns fatos, algumas curiosidades sobre como de fato foi tomada essa decisão e como foi essa travessia da família real aqui para o Brasil. E segundo os autores, segundo algumas pesquisas aí, a expressão O Quinto dos Infernos foi proferida pela própria Carlota Joaquina, que futuramente, a gente não vai ver isso na aula de hoje, vai ver na próxima aula, quando os portugueses voltam para Portugal, ela, antes de subir no navio, tira as próprias sandálias, bate e diz que desta terra não quer levar nem areia. É muito amor, né? Continuando aqui falando sobre o perrengue que foi a travessia, eles vieram em 3 navios, nos portugueses, a corte portuguesa, não somente a família real, houveram outras pessoas da corte de influência, vieram transferidos para cá em 3 navios que pertenciam à frota inglesa. Né? Na época, a Inglaterra tinha a maior frota do mundo. Até certo ponto da viagem foram acompanhados por outros navios de batalha, navios de combate na Inglaterra, mas grande parte da travessia eles fizeram em navios em não tão bom estado. Tanto é que eles tiveram que fazer uma parada obrigatória ali no meio da viagem, porque um pedaço do navio acabou se quebrando no meio de uma tempestade, e isso no 3º, 4º dia, bem recente, assim que eles acabaram de sair da Europa nessa travessia vindo para cá. A família portuguesa, ela foi dividida entre os 3 navios, não colocaram toda a família no navio só, né? Era uma tática aí de que se algo acontecesse com o navio, existia a hereditariedade, né? A família estaria ali em outros navios que chegariam aqui no Brasil. Eles chegam separados, os navios. Né? Um vai direto para Bahia, né? Chega em Salvador, com acho que 2 dias de antecedência. Tudo isso está narrado aqui em 1808, né? E aí depois eles vão se encontrando aqui, e é quando a corte segue junto para o Rio de Janeiro. Durante a travessia, né, eles passaram, como já falei para vocês, por algumas dificuldades. Então, teve essa da tempestade, teve a falta de alimentação, teve o surto de piolho. Muitas mulheres da nobreza chegaram aqui no Brasil com a cabeça raspada. Carlota Joaquina foi uma delas, né, usava aqueles turbantes que são tão emblemáticos porque ela precisou raspar a cabeça num surto de piolho ali na travessia. Tinha sempre o caso do escorbuto, a alimentação era muito ruim, e o escorbuto é uma doença que dá na gengiva e nos dentes. Ela é causada principalmente pela falta de vitaminas, pela falta de nutrientes. A própria água não foi suficiente, em alguns momentos da travessia faltou água, faltou comida, teve um surto de febre durante a travessia, então foi uma travessia muito tortuosa, porém eles conseguiram chegar. Né? E essa vinda da família real portuguesa para o Brasil, essa chegada, esse estabelecimento dos portugueses aqui no Brasil, muda totalmente agora, a partir daqui, as relações entre a antiga colônia, agora numa situação diferenciada, né? Porque pela primeira vez na história,
a corte inteira, ou a parte principal da corte, ela não está mais lá no estado colonizador. Ela está toda transferida para a sua colônia. E vale lembrar que nessa época o Brasil já vinha sustentando financeiramente Portugal há um bom tempo, né? Portugal não tem espaço geográfico para produzir. Era do Brasil que vinha retirando sua riqueza. Vamos também falar que lá em Portugal vai ficar um clima de abandono, de desespero por parte da população que ficou lá. Porque sim, as tropas napoleônicas chegam, invadem Portugal. Mas agora, qual era a simbologia de invadir Portugal se o principal símbolo de Portugal não estava lá? Né? A própria nobreza não estava lá. A nobreza não, a família real não estava lá para que Napoleão destronasse. Acaba que os próprios acordos portugueses acabam, né, conseguindo combater as tropas napoleônicas dentro de Portugal, porque as tropas chegam numa situação de morta de fome, porque eles tiveram que atravessar, fizeram toda uma travessia para pegar os portugueses de surpresa, e acabou que foram surpreendidos foram eles. O próprio Napoleão reconhece depois que de tantos monarcas que ele conseguiu destronar, um dos poucos que conseguiu enganá-lo foi Dom João VI, que, como a gente já viu aqui, não era muito bem visto ali entre os outros monarcas europeus. Era tido como um rei covarde. Porém, foi um rei inteligente, né? Porque transferindo toda a corte aqui para o Brasil, colocava todo mundo a salvo, numa distância aí onde Napoleão não conseguia, nem as tropas francesas conseguiriam alcançá-los. Então vimos hoje, nessa aula, um pouco rápida, né? Tipo, a gente teve uma tirada direta, os motivos, né? O que causou a vinda da família real portuguesa para o Brasil, que foi a expansão francesa e a temência a Napoleão. E, obviamente, o acordo com a Inglaterra. A gente falou um pouco sobre como foi a relação, como era essa relação da Inglaterra com Portugal. Existia uma relação financeira, existia uma relação política, existia uma relação de dependência. E, obviamente, a Inglaterra também acaba ficando numa relação de dependência com Portugal, porque era a única região da Europa que tinha contato agora, principalmente contato comercial com os ingleses, né, depois do bloqueio continental. Por isso que a Inglaterra forçou tanto. Na aula que vem, a gente vai discutir sobre como o Brasil sofreu mudanças sociais e mudanças políticas, não essas mudanças de estrutura. A gente já viu como é que aqui também se prepararam para receber a família real, né? Houve uma preocupação na estrutura, a gente só falou disso. Mas agora a preocupação em manter social e politicamente, né, o Brasil, a identidade brasileira, agora com a presença dos portugueses, como é que isso vai ficar? É o que a gente vai discutir na próxima aula. Qualquer dúvida, vocês deixam um comentário aqui, né? Qualquer dúvida, vocês podem voltar ao vídeo e assistir quantas vezes quiser, mas se mesmo assim algo não ficou claro, deixe um comentário que eu vou estar aqui esclarecer para vocês. E até a próxima aula. Tchau!